Olá pessoal, professor Rafael aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje é a terceira e última parte, sobre a aula de Green Places. A gente vai aprender a descrever a posição das coisas e aonde ela está em relação a gente, certo? Bem, vamos começar então com essas palavrinhas, né? Repita, por favor. Repeat, please. This, that, these, those. Ok? Bem, this e that são usadas para o singular. These e those é usado para o plural, certo? These é usado para quando você quer se referir a alguma coisa que está perto de você, como no exemplo, this is my bag. This is my bag. Você vê que a bolsa está na mão dela, ou seja, próximo a ela. This is my bag. Já do lado direito, você tem a frase com that. That is my bag. Né? Ou seja, a bolsa está longe. Então, aquela é a minha bolsa. That is my bag. O these e o those é a mesma ideia, só que para o plural, né? Então veja, these are my bags e those are my bags, certo? Então these para quando é plural e os objetos estão perto de você e those para quando é plural e os objetos estão longe de você, ok? Ou seja, these, esse, essa, these são esses e essas, né? That é aquele, aquela, aquilo e those, aquelas e aqueles, ok? Veja, these are my bags and those are your bags, certo? Então, these para se referir às coisas que estão perto, ou às bolsas que estão perto, nesse caso, e those para se referir às bolsas que estão longe, ok? Observe que a pronúncia de this, singular, e these, plural, são bem próximas, né? O plural, por ser formado por dois es, né, tem um e no meio e um e no final, ele tem um som um pouquinho mais prolongado do que o this singular. Então veja, singular, this, plural, these, ok? No entanto, quando a pessoa está falando rápido, é quase imperceptível, ok? Ninguém vai ficar ali these puxando só para você perceber que é plural. Então você pode perguntar, então teacher, como que eu identifico que a pessoa está falando this no singular ou these no plural, se ela não vai ficar forçando, né, esse som? Muito simples, pelo que vem depois. Então se é this is, é singular. These are é plural, ok? Pelo que vem depois. Bem, já que a gente está falando de singular e plural, vamos dar uma olhada aqui nas regrinhas de plural, certo? A maioria das palavras, você vai simplesmente acrescentar o S, como a gente vê ali em cima, ó. Book, books. Toy, toys. Ok? A maioria das palavras é só colocar o S. Pronto. Em alguns casos, veja aqui do lado esquerdo, né? Então, para palavras terminadas em S, X, Z,
CH, SH, a gente acrescenta ES. São muitas terminações para lembrar, então o que eu recomendo para o aluno é, se você vê que a palavra termina com um som de chiado, ou seja, watch, brush, box, tá vendo? Se tiver esse som de chiado no final, acrescenta-se ES, ok? Então veja, watch, relógio, né? Watch. No plural fica watches. Brush, que é escova, brush. No plural fica brushes, ok? E por último, box. No plural fica boxes, ok? Perfeito. Às vezes, quando a palavra termina em Y, a gente tem que tomar cuidado. Se terminar em Y e antes do Y for uma vogal, não altera nada, você só coloca o S, como a gente acabou de ver ali em cima. Toy, toys. Põe o S e tá tudo certo. No entanto, se a palavra terminar em Y e antes do Y for uma consoante, a gente tem que trocar o Y pela letra I e acrescentar o ES, né? Ou seja, no final a gente tem que retirar o Y e acrescentar IES. Então fica dictionary, dictionaries, ok? Story, stories, ok? Story, stories, ok? Com IES. E, gente, sim, pelo amor de Deus, nada de histories. Stories, ok? Stories, ok? Muito bem. Claro, essas são as regrinhas gerais, né? Vamos dizer assim. Também temos as palavras que são irregulares, ok? Vamos olhar aqui do lado direito. Então temos a palavra man, que se escreve com A, e no plural você troca o A pelo E, e aí fica man, ok? Man com A, man com E. A pronúncia é quase igual, né? Tem diferença sim, mas nesse momento não precisa se preocupar com isso. É só você saber que no singular escreve com A, no plural escreve com E, ok? O som do singular, ele é um pouquinho mais aberto, porque é um A, né? Então fica man. E com E, ele é um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais curto, porque é com E. Então fica man, ok? Man. Mas, como eu disse, nesse momento ele é quase imperceptível, não precisa se preocupar. É só lembrar que, né, no singular escreve com A, no plural escreve com E. E o mesmo vai acontecer com mulher, só que mulher a gente troca a pronúncia é bem diferente. Então veja, woman no singular e no plural vira women. Women. Ok? E aí você também troca o A pelo E. Ok? Isso vai acontecer também com todas as palavras, principalmente profissões, né, que acompanham, né, que fazem uso da palavra man e woman para compor essa profissão. Então, por exemplo, businessman, businesswoman, certo? Então, empresário, empresária. Quando você passa para o plural, também vai seguir a mesma regra. Businessman com E, businesswomen com E. Tem várias profissões que fazem isso, né? Então, por exemplo, policeman, policewoman e assim por diante. Outras palavras que também são irregulares no plural são as palavras child e person, certo? Então, child vira children, ok? Child vira children e person vira people, ok? Cuidado, persons
não existe. Person vira people, ok? Bem, muito bem. Vamos praticar então um pouquinho de speaking. Se você já sabe, se você faz parte do Fórmula Club, é só enviar o áudio no WhatsApp que a gente corrige. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, já ativa o sininho, deixa o seu like, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você, e nos siga nas outras redes sociais. Ok? Bem, aqui então a gente tem 8 situações, né, diferentes, né, em contextos diferentes, e o objetivo é que você complete os diálogos, né, as conversas, com this, that, these or those. Né? Geralmente nos cursos tradicionais você completa escrevendo, né? Mas aqui o objetivo é praticar a leitura, então você vai preencher, né, mentalmente. Então quando você for gravar o áudio, grava o áudio lendo as partes que tem aqui e acrescenta o this, that, those e these nos espaços que estão faltando. Então, por exemplo, no número 1, você vai gravar o áudio e vai dizer: This is my favorite teddy bear. Ah, what's his name? Teddy. Ok? Então, grava o áudio completando o espaço. Como são vários diálogos, por favor, um áudio para cada diálogo, ok? Pode pausar o vídeo para fazer a gravação. Ok, muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vejo vocês na próxima aula.